Muito bem, estamos aqui. Deixa eu só organizar um pouquinho o nosso vídeo aqui, porque hoje nós teremos uma live, mais uma aqui em companhia desse queridos Alex Duarte, que está aqui comigo hoje, veio diretamente aqui, vai participar da nossa live hoje, dessa polêmica. Dá um oi aqui, Alex. Dá um oi aqui. Aí, pessoal, tudo bem? E que vai nos assessorar aqui no nosso intervalo. E uma notícia, quem compartilhar a nossa live de hoje vai concorrer a um PNT, o último aí que vai ser no Rio Grande do Sul, que o ITZ está fazendo. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live, onde a gente consegue se aproximar das pessoas. É uma forma de, com tantos alunos, nós podemos manter um estreitamento. E a polêmica, hein, Alex Duarte? Essa semana várias rádios entraram em contato comigo, a gente deu entrevistas, é do coach e a polêmica da novela das 9. Então, acredito que hoje o dia é de esclarecimento. Uma das coisas que eu mais friso em aula, quando eu falo sobre coach, é que coach não é terapia. E quem levar para o lado da terapia não é um profissional coach. Cada especialização tem a sua área, medicina, fisioterapia, áreas da saúde, odontologia, advocacia, psicologia, todos têm a sua especialização e são treinados para isso. Nós temos que respeitar as profissões de todas as pessoas. No entanto, o coach ele não veio para competir com nenhuma profissão. Ele não veio para competir com a psicologia, com a medicina, tanto que nós temos vários médicos que fazem coach, vários psicólogos. Estou hoje na cidade de Gramado, né? Um grande psicólogo, amigo, Dr. Marcelo, que eu indico todos os meus clientes quando tem algum problema, algum distúrbio comportamental, qualquer sintomatologia, seja na área da psicologia, eu encaminho sempre para um psicólogo. Então, o esclarecimento do dia de hoje, a primeira coisa é que coaching não é terapia. Coaching é uma ferramenta que nos conduz, né, a desenvolver habilidades e competências das pessoas, dando clareza. É um facilitador de processos. Agora, pegar um profissional coach e dizer que ele está habilitado a fazer hipnose, a fazer coisas que não são da sua área, é completamente errado. Uma das coisas importantes que quando eu dou aula, eu falo muito, nós temos o que nós chamamos de anamnese, né? Ou seja, o contato inicial com o nosso cliente. Como você, quando vai num médico, ele faz a sua ficha. E nessa ficha inicial, uma das perguntas é, você tem alguma patologia? Você tem alguma doença? Se a pessoa responde sim, quem é o seu médico? E muitas vezes os meus clientes perguntam, por que tu quer saber quem é o meu médico? Para ligar para ele e para saber se ele realmente libera você para fazer coaching. Coaching é para pessoas que a gente denomina saudáveis, ou seja, que buscam a força do ego, que buscam um planejamento, que quer um plano de ação, estado atual para estado desejado. Ela não trabalha coisas passadas. O coach é um filhote da PNL, Alex, a gente costuma dizer, né? Da PNT. Ele é simplesmente daqui para frente. Quando a gente fala em programação neurolinguística, a terapia é daqui para trás. Então, isso não é coach. Então, eu queria deixar um esclarecimento. Nós já temos formado pelo Instituto mais de 10 mil coaches, né? O Instituto vem com uma história onde nós temos N alunos hoje que são coaches e todos eles respeitam as profissões alheias. E uma das coisas que nós temos que fazer é isso. Eu tenho 2 anos de especialização em psicologia autorrealizadora com um dos maiores mestres do mundo que se chama Michael Hall e Joseph O'Connor. E ambos são muito enfáticos, né? Que a psicologia tem o seu caminho, o coach tem seu caminho, as áreas da ciência administrativa tem seu caminho, e o coach ele serve para potencializar a sua profissão. Então, se nós pegarmos pessoas trabalhando de forma errada, por exemplo, eu dou um curso de PNT, eu dou um curso de formação, são 8 dias, as pessoas aprendem a hipnose, elas aprendem a fazer regressão clínica, mas elas não estão aptas a sair aplicando. Isso para elas, no primeiro plano, se trabalhar, se resolver, sob a conduta de um profissional, que no meu caso é eu que tenho especialização. Agora, sair por aí aplicando nas pessoas sem ter o conhecimento do que é o coach, porque
Porque a primeira coisa nós temos que saber o que é coach. Então, nós temos hoje um mercado de coach muito prostituído no Brasil, né? Porque o coach, ele não tem regulamentação. Essa história que vocês, Sociedade Brasileira de Coach, IBC, todos eles são nomes, fantasias. Não existe hoje uma sociedade regulamentada de coach. Não existe. Então, nem nos Estados Unidos existe. O coach não tem regulamentação, como outras profissões nós temos regulamentação. Então, existem muitas metodologias no mercado. Existem muitos institutos. Eu fiz 8 formações de coach, cada um deles era diferente. Quando eu cansei, eu fui para fora do país, fui me especializar com os maiores nomes do mundo para saber realmente qual era o caminho correto para adotar. Coach tem que ter ética. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter dentro da nossa linha. Ética não só com o seu paciente, mas com todas as outras profissões. Então, eu vou abrir para as perguntas. Já tem várias. Aqui. Um beijo para vocês. Façam as perguntas. O Felipe Martins, que está participando, ele quer saber o que os coachings eles devem fazer para quebrar o paradigma de coach terapia. Ah, muito bem. Primeira coisa, tem que elucidar o que é o coach. O coach não. Primeira coisa, pegar no paciente não pode, né? Muitas vezes eu vejo pessoas, mesmo em novela, limpando as lágrimas do coach, tocando na pessoa, pegando nas mãos. Isso não é coach. A primeira coisa que nós temos que entender é que o coach é um profissional, um treinador. É por isso que o nome se popularizou nos Estados Unidos. Lá, os treinadores são coach, né? São aquela pessoa que está junto com ela e alavanca daqui para lá. Não buscando coisas no passado, porque nós temos um risco aí, viu? Muito forte, Alex. O risco que nós temos é quando você entrar numa regressão, numa hipnose, a pessoa tem que ter um preparo, porque ela vai abrir uma ferida. Muitas vezes vai entrar lá e descobrir que a pessoa foi abusada aos 2 anos de vida, mas não sabe mexer com a ferida. Então o coach ele não foi preparado para mexer com as feridas. Ele foi preparado para trabalhar o planejamento da pessoa, o estado atual para o estado que ela quer chegar. Isso é o básico, é o primário, a primeira série do coach. Entender que coach, ponto, não é terapia. Isso eu quero deixar bem claro, até para elucidar. Eu tenho muitos alunos psicólogos, muitos alunos médicos. E isso que eu ia te perguntar, Tânia. A gente tem muitos alunos que têm formação em psicologia. Inclusive, nós temos uma aqui perguntando, a Carla Gomes Martins. Ela quer saber como é que o coach ele pode auxiliar na psicologia. Ah, muito, porque o psicólogo ele tem uma base instrumental. E o coach, ele vai, obviamente, ele não vai dizer o que o cara faz, ele não pode falar, ele não pode sugerir, ele não pode fazer nada disso, não pode dar sugestão. O coach conduz. E quando ele percebe que está entrando numa área terapêutica, ele tem que cortar o coach. É a primeira coisa que ele tem que ter esse discernimento. Opa, isso aqui está virando terapia, então isso não é mais coach. Então o coach ele serve para nos alavancar, fazer a gente chegar onde a gente quer. Nós temos alunos que faturam 100, 200, 300% em 30 dias. Nós cuidamos da nossa alavanca pessoal com autoconhecimento e nós cuidamos da nossa alavanca profissional. Onde eu quero chegar? Com a minha saúde, com a minha questão espiritual, com a minha questão profissional, com meus relacionamentos, mas coach não trabalha daqui para trás. Daqui para trás, quem trabalha, então, é terapia, é penelista, é hipnose ericksoniana. Temos várias pessoas formadas dentro, inclusive, da psicologia dessa área. E eu acho que a gente tem que deixar claro, o coach foi muito prostituído, assim como várias especialidades, né? Nós brigamos hoje nos nossos conselhos. Eu também tenho 3 conselhos diferentes. E a gente briga pelos direitos de nós termos a autonomia profissional. Mas nós temos que trabalhar com inteligência. A primeira coisa, jamais expor alguém e principalmente tu tem que ter uma formação. Bom, basta dizer, ó, aqui, ó, esse livro, Cidades Fantasmas, né? É o livro que nós lançamos, esgotou, onde eu falo em regressão clínica, onde eu falo em terapia, e isso aqui não é coach. Isso aqui é programação neurolinguística, isso aqui é psicologia autorrealizável, isso aqui é outros 500. Então, eu queria deixar muito claro, quando eu escrevi Cidades Fantasmas, Alex, esse foi um dos objetivos, elucidar como que a mente funciona e processa. E aí, eu trabalho a parte anterior, tudo que aconteceu na vida da pessoa. Não o coach. Coach é daqui pra frente. Sabendo disso, eu acho que é o fundamental. Uma partida de futebol. Coach é isso, tem um treinador, tem que ter resultado, tem que ter as pessoas que vão fazer um esquema tático, uma estratégia. Isso é coach, né?
Um grande beijo, pessoal que está nos acompanhando. Eu tô vendo aqui o pessoal da Universidade de Negócios, que a gente iniciou aqui no Rio Grande do Sul. Mais de 90 alunos nos acompanhando. Um beijão para essa turma que já bateu esse mês 250%, 270% de faturamento. Quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que a gente está sorteando um PNT, né? Eu estava agora há pouco com ela aqui. Estamos sorteando um PNT, né? Então, quem compartilhar a live hoje vai concorrer o livro Cidades Fantasmas e vai ganhar um curso de PNT, que é o último que a gente está dando. A turma 44, são 44 turmas de formações que nós estamos exercendo aqui no Sul. Vai ganhar o seu PNT se você compartilhar. É só compartilhar, gente, que você está concorrendo então. E Tânia, tem uma pergunta do Fábio Rezende, Manda e é aí. relacionada ao PNT. Você criou uma metodologia nova, que é embasada dentro da programação neurolinguística, que é a PNT. Então, o que a PNT é de diferente do coach? O que traz? Eu acho que tem que deixar claro que o coach, ele é um filhotinho da programação neurolinguística, né? É a parte do metamodelo de linguagem. Por quê? O que te impede? O que você não está fazendo isso? É a parte do estado atual. Então, é um filhotinho. A programação neurolinguística, ela estuda desde a comunicação das pessoas, como que o cérebro representa as coisas internamente, o significado, ela vai atrás do mapa das pessoas, ela trabalha a persuasão, ela trabalha técnicas de vendas como ninguém. Então, a PNT, ela veio, ela é a mãe do coach, eu diria que ela é a mãe, então é uma parte terapêutica. Esse sim, PNL, PNT são terapêuticos, são cursos focados em trabalhar o inconsciente das pessoas, entrar lá dentro do inconsciente e trazer para o consciente. E aí sim, eu tenho que tirar a emoção e ressignificar. E isso não é coach, eu preciso deixar claro, Alex. Tânia, o Fábio, ele inclusive ele colocou na colocação na dele pergunta aqui, dele? na pergunta, se é possível a gente descobrir na PNT traumas e fobias que estão no nosso inconsciente. Sim. Que foram realizadas isso há muito tempo, né? Sim. E estão adormecidas. Por isso que nós chamamos de cidades fantasmas, né, Fábio? Porque dentro da nossa mente há uma cidade fantasma. Aqui dentro habita, talvez, a casa mais importante do mundo, onde a gente mora. É aqui que a gente habita. Só que tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, principalmente nos primeiros 4, 5 anos de vida, que a gente não lembra, está armazenado, está lá dentro. E eu digo que a PNT, ela acende a luzinha, ela abre as portas, você começa a enxergar, entender todo o significado do PNT, entrar no inconsciente e tirar a emoção das coisas negativas. Fobias, medos, trauma, depressão. Só que o grande problema dos profissionais é que se atiram a fazer isso sem conhecimento. Ou faz um cursinho qualquer, né? Não tem um acompanhamento, não entende do que é porque quando você abre algo dentro da pessoa, seja um abuso sexual, seja um trauma de aranha, fobia, qualquer coisa, você também tem que ter conhecimento para fechar isso. Não largar o cliente sair, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, há uma conduta e tu tens que ser um profissional. Então, muitas vezes eu detecto alguma coisa dentro dos meus pacientes, dos meus clientes, que eu também faço terapia, e eu encaminho para os profissionais, para os colegas. Você não é um caso para o coach, você é um caso para trabalhar com depressão, você vai ter que procurar um psicólogo, um médico. Eu encaminho as pessoas. Esse é a minha grande sacada, é triar e ver qual é o melhor profissional, muitas vezes, para acompanhar ela. E esse é um problema que nós temos hoje. As pessoas que são formadas hoje, principalmente aqui no Brasil, elas não têm uma ética, uma conduta correta. Elas aprendem lá dentro daqueles dos cursos onde fazem e exercem de qualquer forma. Os nossos alunos têm uma formação, têm uma especialização, onde eles são responsáveis por cada pessoa que passa pela mão dele. Então, o risco, muitas vezes, de você entrar dentro da vida de um paciente, da mente dele, e ele surtar, sair da casinha, é muito grande. As pessoas não têm preparo agora para fazer elas voltar. Então, mexer com o inconsciente não é uma coisa para qualquer pessoa fazer ou com qualquer formação. Não. Se você vai trabalhar nisso, você tem que se especializar, estudar, buscar conhecimento. Eu tenho 20 anos de UTI, tenho 20 anos de neurocirurgia, de neurociência, dentro da linha da neurocirurgia, onde eu acompanhei durante 2 anos no hospital direto isso. A gente tem um know-how, a gente tem uma história e que faz com que a gente tenha um conhecimento. Então, é muito importante saber quem são os profissionais que as pessoas estão se atrelando. Isso é muito importante. Um grande beijo aí pro William, né?
pra O Ju. pessoal tá criando a realidade já, tá pedindo o curso do PNT. Quem compartilhar nossa live, Alex, vai aí E muitos estão concorrer dizendo, ao doutora Tânia, PNT. que o PNT mudou a vida deles, PNT acendeu a mudou. luz, né? Acendeu a luz interna, E né? a gente vem com mais uma pergunta. Cidades fantasmas. A do Cláudio. O Cláudio quer saber, porque ele disse que já ouviu em vários livros e cursos que trabalhar com programação linguística você consegue esquecer um trauma. Você pode explicar? Não. Quando você tem um trauma e ele vem à consciência, ele tá ali. Não existe. Se alguém disser pra você, eu vou tirar um trauma, eu vou apagar seu trauma, é um charlatão, gente. Quando você detecta que a pessoa teve um trauma e que isso se tornou agora consciente, estava guardadinho lá embaixo no inconsciente dela, e que isso é real, isso aí é uma outra preocupação que nós temos que ter. Hoje, Alex, de cada 10 pacientes que eu atendo, 3 deles não foram abusados sexualmente. E vem com uma história de abuso sexual, porque o nosso cérebro não sabe o que é real e imaginário. E ele tem sobreposições, ele tem emoções, ele assiste filmes, tem pesadelos. E nós temos que detectar se a história que o paciente está me contando, ela é real ou ela foi imaginária. Nem ele mesmo sabe. Então essa é a nossa habilidade hoje de descobrir isso e fazer com que a pessoa... Agora, o trauma, o que a gente faz em PNT? A gente detecta e tira a emoção, o significado que ele emoldurou aquilo ali que aconteceu aos 2, aos 3, aos 5. A grande parte dos traumas que eu trato, elas acontecem em média de 5 a 7 anos de idade. É nessa fase que é a maior reconfiguração traumática. E que é ali que a gente muitas vezes vai trabalhar. Mas não que a gente vai, vamos pegar um apagador, uma borracha e vamos apagar. Não. Se você tá apto a trazer isso, se você tem consciência profissional que tu vai abrir essa ferida, vai trazer o trauma, você tem que ter noção que você vai ter que tratar agora. E eu acho que é essa preocupação que nós temos que ter hoje quando eu vejo essa polêmica do coach dentro da novela e que a sociedade de psicologia tem razão. Nós não podemos tratar isso com descaso. É um órgão específico que trabalha com isso, nós temos que respeitar. Assim como eu tenho vários psicólogos que têm coach e que me mandam clientes para o coach, eu mando pacientes para eles da psicologia, porque eu sei da importância das condutas pós-trauma. Identificou o trauma? Agora nós temos que tratar com seriedade, não simplesmente com uma pincelada, vamos fazer uma regressão, né? Então tem que ter muito cuidado quando você mexe na mente das pessoas. Eu sou muito feliz aqui, porque todos os cases dos Cidades Fantasmas, que a gente publicou agora e foi lançado nos Estados Unidos, né? Eles são cases reais. O que aconteceu com essas pessoas e é PNT, é terapia, não é coach. E o mais bacana, Tânia, é que os alunos estão participando e eles estão falando das suas experiências com o PNT. Estão contando aí pra gente. O Hélio colocou ali que a doutora Tânia me ajudou a entender um trauma que me perturbava em relação ao atropelamento quando eu tinha 6 anos de idade. Uma dinâmica na formação mudou minha vida. Querido do Olha que Hélio, bacana, sim. Nós temos vários cases, essa semana nós estamos muito felizes, né? Nós tivemos aí a Angélica, que deu uma virada no seu diagnóstico, né? Nós tínhamos aí um tumor de cérebro que tá indo, graças a Deus, embora. Nós tivemos casos de pessoas que estão voltando a enxergar. Isso aqui, gente, não é seita, isso é neurociência aplicada de forma... Isso não é coach. Tânia, como isso é PNT. Agora uma pergunta minha. Tânia, um grande case que você conseguiu... Vem pra cá pra te enxergar, ele tá perguntando e lá ninguém enxerga ele. As ele. perguntas estão aqui perto de mim. É da Eliane Pelletier, né, que foi uma cura do lúpus. Como é que uma doença que não tem cura, que é autoimune, você conseguiu fazer com que ela chegasse a esse resultado e hoje ela está curada do lúpus? Veja bem, nós temos dentro de nós, né, soldados. Nós temos 50 trilhões de soldados dentro do nosso corpo, são células. Uma doença, para entrar, eu tenho que estar com a imunidade baixa. Nenhuma patologia, mesmo que você tenha predisposição, ela só se instala quando você... abrir a guarda, ou seja, deixar entrar, no caso aqui, o inimigo que eu chamo, né? Pasteur, que foi o criador da penicilina, ele dizia que o germe matava. E no final, lá no seu leito de morte, Pasteur muda de ideia. Chama todos no leito de morte e diz, avisa eles, não é a bactéria, o germe que mata, é o hospedeiro, é o homem que deixa entrar as patologias. Eu acho que a PNT vem fazer isso, ela vem blindar
as pessoas. Primeiro ela descobre quais são os problemas e depois ela blinda. Ela é uma evolução dentro do que a gente faz hoje. E eu fico muito feliz, Hélio. O Hélio foi um aluno já, né, muito tempo atrás, e que sim, foi um trauma do atropelamento que veio, mas que a gente foi lá, ressignificou, tirou aquela emoção daquele momento, mas tá lá, essa imagem não tem como apagar, ele agora pode acessar ela a qualquer instante. Para as pessoas entenderem o que significa ressignificar. Ressignificar é tirar a emoção. Aquilo que era pesado, dolorido, quando eu lembro daquilo que me... Né? Eu, por exemplo, eu peguei uma moça com 42 anos que tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, ela falava assim, eu tenho dificuldade, não consigo me relacionar, eu começo um relacionamento, não consigo terminar. E quando a gente fez, então, com ela um trabalho de regressão clínica dentro do consultório, nós descobrimos que ela foi abaixo dos 5 anos e ela foi violentada, abusada por 3 tios. Tios que levavam rancho, comida para a família, né? Isso era uma preocupação, porque aí nós abrimos e agora nós temos que tratar isso. Como é que eu vou ressignificar um trauma? Tem que voltar lá? Vai ter que voltar lá, vai ter que reimprimir aquilo lá, e tirar ela desse novo sufoco. Agora ela sabe o que faz com que ela tenha uma dificuldade de relacionamento, encaminha para um profissional a ajudar nesse momento e sela isso a partir de agora. E essa menina, para vocês terem uma ideia, isso aconteceu há 5 anos atrás, é casada, hoje tem um filhinho de 1 ano. Então, sim, é possível, desde que a gente vai lá e acende as luzes da nossa cidade fantasma, Alex. A Fernanda Cruz aqui tá perguntando, que eu acho que é uma coisa que você pode deixar mais explicadinho. E se a gente não lembra do trauma, como é que a gente faz para acessar esse mas inconsciente? se você não lembra do trauma, como é que você sabe que você tem trauma? Você é coach agora, né? Ou seja, pode ser que você nem sabe que tem um trauma. Essa que é a realidade, né, Fernanda? Vamos dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem uma ansiedade, não consegue falar em público, ela tem uma dificuldade. Eu tinha uma aluna que era psicóloga, inclusive, e ela tinha uma dificuldade de falar em público, né? E era uma pessoa extremamente inteligente, tinha muito para dar. E ela, em determinado momento, ela descobriu que isso aconteceu aos 5 anos de vida, quando a professora dava uma reguada na cabeça dela, batia na cabeça dela, e aquilo foi encolhendo ela. Então era um trauma, né? Tudo aquilo que é tocado na gente, agredido na gente, o cérebro recebe, ele não sabe se aquilo ali é real ou é imaginário, mesmo que foi um susto. Na última chamada para cura, não foi no Cidades Fantasmas, eu escrevi sobre isso. 2 gêmeos que eu atendi de 6 anos, que tiveram o mesmo trauma, um vendaval, ficaram embaixo de uma mesa. Um deles depois veio, 2 anos depois, pro meu consultório com depressão profunda, tomando vários medicamentos, com 8 anos, e o outro gêmeo não teve nada. Então não tem como nós sabermos que efetivamente uma coisa dá trauma para um e não dá para o outro. Então o trauma eu só vou descobrir realmente quando eu fazer um reimprint, por exemplo, no PNT. Aí eu vou descobrir onde é que aconteceu, como é que foi, e eu vou trazer recursos para potencializar a partir de agora para mim procurar saída para aquilo ali. Tira ele dali e realmente trata, cura, e a partir de agora ele consegue ter uma vida tranquila. Tânia, estamos quase já terminando, né, a live. Muitas perguntas. A gente queria agradecer as pessoas. A gente chegou a mais de 300 pessoas hoje online conosco. E quem compartilhar nossa live hoje está concorrendo ao PNT. Ao curso de PNT, o último que a gente vai dar aqui no Rio Grande do Sul. Então corre aí compartilhar que você vai concorrer. Amanhã ao meio-dia sai o vencedor ou a vencedora que vai levar Cidades Fantasmas, acenda a sua luz aí do seu inconsciente, né? Ver aquilo que acontece dentro de nós, o autoconhecimento total e pleno, você pode concorrer também. Tânia, a gente sabe também que o PNT ele ajuda na parte profissional, né? Não só na parte em vendas, principalmente, né? Então tem uma pergunta aqui do Fábio Augusto, ele quer saber, doutora Tânia, o PNT ele pode nos ajudar a questão de delegar numa empresa sem medo e também tirar esse medo no ato, no atendimento? Sim, porque uma das grandes coisas que as pessoas têm uma dificuldade de venda são as crenças, né, Alex? As pessoas para vender, elas têm crença, eu não vou conseguir, não vai dar para bater a meta. Mesmo aqui, nós estamos em fevereiro, carnaval, os alunos da universidade, são 90 alunos que nós temos na Universidade de Negócios, que inclusive estou aqui fazendo uma homenagem para eles, né, com a universidade. Eles sabem disso. Quando todo mundo está reclamando que o ano só começa em março, que fevereiro é carnaval, os alunos bateram 200. A Hoffman, por exemplo, a desintetizadora Hoffman, do senhor José e da dona Marli, da cidade de Igrejinha. Um abração para eles. Eles estão assistindo. Bateram 250%, né? O Hoffman, a Desinserte de Santa Maria, bateu 182%. Os alunos... Agora mesmo falei com a corretora do Tadeu Imobiliária, né? Que estava aqui. Ele disse, Tânia, eu bati já em fevereiro, com as técnicas de PNT, que a gente dá dentro da aula da universidade, eu bati tudo o que eu fiz ano passado.
Então essa história de baixa temporada, essa história que é difícil, são crenças, e a PNL, ela arranca as crenças, ela trabalha, ela tira. Que crença? Nós não nascemos com uma crença que não dá. Ah, isso é impossível. Ninguém nasceu no berçário com uma tarja na testa que é impossível. Então, são instaladas, e nós aprendemos dentro da PNL a desinstalar crenças. Então, a equipe voa, né? A equipe, eu brinco que o maior PNLista do mundo, e coach também, o maior psicólogo, foi Jesus, né? Fazia isso com maestria, com parábolas, fazia isso com metáforas e fazia com que as pessoas tivessem crenças melhores, de que podiam ser melhor, que podiam crescer, que podiam evoluir. Então a fé é uma coisa que move muito a gente e as crenças vêm nesse intuito. Tirar as crenças que nos limitam para colocar crenças alavancantes. Se eu fosse atrás das pessoas, quando eu disse eu vou emagrecer 60 quilos, a maioria das pessoas disse, você é louca, você não vai conseguir, isso não vai dar. E eu mantenho hoje abaixo 60 quilos eu emagreci. Um beijo pro meu médico, Samuel Dalalassi, que foi o grande responsável por hoje eu me manter dentro do meu peso e ser feliz corporalmente como eu sou hoje, é graças a ele, um profissional que me ajudou muito nessa época. Tânia, nas tuas bancadas também nós temos médicos, né, que participam hoje, que nós estamos mandando um beijo para Tatiane. Doutora Tatiana! Ela vai participar do PNT da próxima turma, vai estar com a gente já, aí. Uma grande médica. Médica do Rio de Janeiro, nossa grande, fez nosso Extreme lá, o 123, uma grande profissional, um grande beijo. Dr. Fischer também que está nos acompanhando. Dr. Fischer for Case, inclusive, isso, né? for Case nosso, médico também, cirurgião. Um beijão para vocês aí. E quem compartilhar nossa live ainda tem chance de ganhar um PNT, Alex. Compartilhe aí que você concorda. Bom, pra gente concluir então, Tânia, por que fazer, qual a importância do PNT e do coach juntos? O que essas duas ferramentas, esses dois cursos podem fazer na vida de uma pessoa, tanto pessoal quanto profissional? Eu acho que é muito importante isso que tu falou. O que eles podem fazer? Os dois são alavancantes, os dois são fantásticos, mas são distintos, né? É como os dedos da mão. Eles pertencem aí ao ser humano, mas são diferentes. Coaching é focado na alavancagem profissional daqui para frente, onde eu estou, para onde eu quero chegar. Coach eu peso 60 quilos, Alex, hoje, eu quero amanhã pesar 55, onde é que eu quero chegar? Ou eu quero faturar 100% em 30 dias, hoje eu estou faturando tanto, quanto é que eu quero faturar daqui a 30 dias? Coach é planejamento, é uma estratégia, é um modo de vida, é um autoconhecimento, é alavancagem pessoal, mas daqui para frente, para pessoas saudáveis. E o PNT não, o PNT é terapêutico, é daqui para trás, é desvendar a tua cidade fantasmas, é ver tudo o que aconteceu lá atrás, para você poder criar a partir de agora um presente de identidade, me trazer minha identidade de volta como compacto. Então eu diria que são duas grandes metodologias distintas, né? E a gente tem que respeitar as profissões e qualquer profissional pode usar, tanto o coach na área como ele está utilizando na área de alavancagem e os profissionais que são capacitados para usar o PNL, PNT. Então são coisas diferentes e que a gente tem que ter uma boa ética para nunca enganar o nosso cliente e o nosso paciente. Muitas vezes eu estou dando aula, eu estou dando um coach e percebo que ele está indo para o caminho da terapia, eu paro tudo. Isso não é coach, nós vamos ter que agora entrar em PNL. Sai daí, não tem nada a ver com isso, sai daqui e vamos trabalhar. Então tem essa distinção, que são duas metodologias diferentes. Nenhuma delas é regulamentada. Então, não ir atrás do que esses institutos vendem para vocês, vão atrás de pessoas, do que as pessoas falam. Falar que eu sou boa nisso, que eu sou boa naquilo, é muito fácil. Vão atrás dos depoimentos das pessoas. O que determinados institutos, o que determinados profissionais vão atrás. Nós, por exemplo, quando a gente divulga um case que conseguiu voltar a enxergar, que conseguiu sair do lúpus, que conseguiu uma cura de um tumor com a PNL, que eu tô falando PNL agora, fora o coach, traga os exames, pega os resultados, não deixa as pessoas te bater sem motivo. Tu tá aqui, tu tá calçado, exames antes, exames depois. Então, ir atrás de pessoas que já tiveram sucesso, onde elas fizeram, o que elas estão fazendo, porque nós temos muitos profissionais de todos os tipos, em todas as áreas. E saber eticamente respeitar o espaço das pessoas. Acho que isso é fundamental também, tanto num como no outro. Tânia, a Giane quer saber quando é que vai ser lançado o próximo livro da PNT. Giane, querida do Rio, isso, né? Assessora querida de lá. Amada, um beijo pra você, um grande beijão. Giane está chegando nas bancas, acredito aí que em 2 semanas,
PNT, Homens e Mulheres Melhores, o nosso 9º lançamento aí de livros, e com certeza vai arrebatar aí, porque traz as técnicas da PNT, né? As técnicas que a gente utiliza com os nossos pacientes. Então, vocês vão ter à disposição isso aí para ver. E a gente está muito feliz, né, Alex? Estamos indo semana que vem para o Vale do Silício, novamente. Eu brinco que eu vou casar no sábado, né? Me desejei boa sorte aí nessa empreitada. E minha lua de mel vai ser com colaboradores no Vale do Silício. Então, a gente está voltando para lá, Googleplex, Facebook, trazendo muitas novidades para os nossos alunos na próxima semana. Semana que vem eu vou fazer a live diretamente de São Francisco, da Califórnia, lá mostrando para vocês algumas coisas, novidades que para o mundo todo é importante nós estarmos dentro dessas inovações. Então, um grande beijo para todos vocês, com muita alegria e coração. Tem gente pedindo mais 5 minutos aí, Alex. Como é que tá o tempo estourado aí? Tá estourado já, mas tá pode dar mais um minutinho. O pessoal continua perguntando, tá? Manda mais aí que então, a gente tá aí hoje. Vamos lá. A Elis quer saber, então, se realmente a PNT é para trabalhar cura e traumas. Sim, PNT não só cura e traumas, né? É depressão, é fobia, nós trabalhamos tudo isso dentro da PNT. A PNT é uma metodologia embasada em neurociência. Então eu acho que isso é fundamental. São pessoas que são capacitadas para trabalhar com isso, dentro das depressões, das fobias, dos traumas. Mas a PNT não é só isso, ela é muito maior. Ela é criar nossa realidade, ela faz com que você aprenda a linguagem da comunicação, ela trabalha algo que é fundamental, que se chama endomarketing. O maior problema das empresas, a comunicação interna, como ajustar uma equipe, como botar uma equipe no mesmo rumo, como colocar ela na rota da vitória. A PNT é uma ferramenta tão linda e tão grande que eu poderia passar horas falando sobre ela. É poder sair 20, 30, 40 quilos mais leve. Então a gente tem alunos, né? Acho que a Valéria Masson está nos acompanhando aí, ela está em todas quase as nossas lives aí, que é do Parque Farroupilha, Viamão aqui, que voltou a caminhar, voltou a viver depois da PNT. A PNT, ela é a chave mestra, né? A chave que abre muitas respostas que por muitos e muitos anos a gente fica numa rótula. A gente não consegue sair daquela rótula, ele não tem as respostas, não consegue se encontrar. Então a PNT, ela veio para agregar, ela veio para liberar os teus caminhos, é como se fosse um limpa-trilho, PNT. E a PNT, ela incorpora nas pessoas força, coragem, ousadia, inovação. Ela faz você se gerenciar emocionalmente, gerenciar pessoas, gerenciar equipes. Nossa, ela é a mãe do coach, né? Ela é muito maior do que qualquer coisa. O coach é um filhotinho ali que veio para trabalhar estado atual para estado desejado. PNT para trás, é o complemento. Eu tenho muitos alunos psicólogos dentro da PNT, eu tenho muitos alunos dentistas, eu tenho muitos alunos médicos, áreas da saúde, advogados dentro da PNT, que usam a linguagem, que ela é utilizada, inclusive, dentro dos tribunais. Então, saber, ter acesso ao que as pessoas estão pensando, a forma como elas processam as informações dela, de receber e emissão de comunicação, é fantástico. Chaves para venda, né? Técnicas de venda dentro da PNL que a gente tem, que a gente aplica, que a gente ensina, ninguém segura essas pessoas. Então, quem compartilhar, inclusive, Alex, a nossa live, vai concorrer, né, a um curso de PNT. E agora o tempo tá esgotado. Tá esgotado. Gente, muito obrigado. Dá um tchau aqui todo mundo aí compartilhando já a live. Nós estamos com mais de 240 pessoas aí ao mesmo online tempo. Também. É muita pergunta, é muito carinho. Né? Agradecer a todo mundo que tá aí. Um beijo. Um grande beijo para todos vocês. Até a semana que vem eu vou fazer a nossa live diretamente do Vale do Silício para vocês, lá trazendo as novidades, as últimas novidades. A cada 6 meses a gente está dentro do Vale para descobrir o que tem de novo, trazendo isso para os nossos alunos, para você que está nos assistindo, que vai compartilhar com a gente aí e que a gente consegue chegar mais pertinho. Nova York assistindo. Gente Nova de Paris York. Tá online. Beijo, tá assistindo lá. Business Hunters Nova York foi um sucesso aí ano passado em junho. Estamos voltando esse ano aí para Nova York. Sim, é possível. Paris, né? Um beijão para vocês aí que nos receberam com o nosso prêmio aí. Recebemos o prêmio Paris, mais de 20 nomes aí internacionais. E um grande abraço, pessoal de Portugal que está nos acompanhando também. Um beijão aí, que eu sei que tá o Manuel que eu vi antes ali, o João e o Valbon aí. Um beijo para vocês e que seja a nossa melhor semana, melhor final de semana. E encontro vocês na próxima semana, casada já, né? E um grande beijo a todos. Hey!